Sofia. Boa noite, estamos aqui de volta com o segundo bloco da 17ª edição do... 18ª edição. Ixi, tô fora do... 18ª edição do Na Pista com Bruno e Sara. Hoje nós temos como convidado o Cláudio Lee, de Porto Alegre, para falar um pouquinho da experiência dele com o ballroom estilo americano. Isso aí. Vamos ver aqui. Então, Cláudio, você tem muito conhecimento, né, sobre as duas modalidades do ballroom, que é o internacional e o estilo americano. Quais que são as diferenças entre elas, assim, na sua opinião? E qual que você elegeu ser a melhor? Essa pergunta é difícil, né? Qual elegir será melhor é complicado. Bom, vamos falar primeiro só do standard, ok? O standard. O standard é no estilo internacional, ok? E no estilo americano se chama smooth, ok? Então, o que dá aquela ideia de sequência, de fluido, né? A tradução certa seria fluido. Bom, a principal diferença dentro desta modalidade é o casal poder abrir as figuras, né? No standard, a gente tem a regra de ouro do standard, é manter o contato sempre com o parceiro, com a parceira, aquele contato ali das costelas, da parte direita do corpo da dama com o cavalheiro. Não sei que a gente troca de posição e etc. Bom, não vou entrar em aspecto técnico. Mas manter aquele contato, né, da parte do peito. No estilo americano, isso não é obrigatório, ao contrário. As figuras são abertas, tem uso de braço, muito port-de-bras, uso de perna, giros. Então, tem toda uma liberdade que dentro do estilo internacional não tem. Então, o estilo americano ele possui muito mais passos e combinações do que o estilo internacional, porque ele faz todos os passos do estilo internacional, mais todos os passos abertos. Um é mais classudo, digamos assim. O standard ele é mais classudo, ele é mais imponente, eu acho, ele é mais elegante, muito mais imperial, né? Já o estilo americano, ele é muito mais artístico. Ele tem uma parte artística muito aprofundada, né? Eu, por exemplo, no Dancing Brasil, certamente o estilo americano ele chamaria muitíssimo atenção e muitas vezes foi o que foi apresentado, porque um casal fica sempre junto o tempo todo, principalmente na televisão, vai ficar meio chato, assim, né? Então, abrir as figuras, muito port-de-bras, muito movimento de corpo para cima, cambré para frente, cambré para trás, toda essa flexibilidade que tem dentro do estilo americano torna essa dança um verdadeiro show. Vira um espetáculo para ser visto, né? Você falou do dance, hein, Cláudio? Você falou do dance e o Lucas Tel falou aí, ó, gosto da liberdade do americano. Aí, tem essa liberdade que dentro do standard, né, que é o estilo internacional, não tem. Mas o estilo internacional, ele tem uma técnica muito mais apurada, tecnicamente ele é muito mais... Apesar de a técnica ser a mesma, mas tu fazer tudo isso com uma pessoa em contato contigo, se torna muito mais difícil, né? Muito mais complexo. Então, tudo depende. Tu quer uma coisa mais fina, mais classuda, mais soberba, assim, nobre? Olha um vídeo de estilo internacional. Agora, tu quer um espetáculo, te emocionar, de repente a derramar uma lágrima, olha o estilo americano. Olha o estilo americano. Dentro das latinas, que no caso do internacional, rumba, cha-cha, samba, jive, passo doble,
a grande diferença se nota no uso das pernas, né? No estilo internacional, a transferência de peso, quando eu ponho o peso em cima da perna, aquela perna está com o joelho esticado, grande parte das vezes, né? Eu tô com o gelinho bem alinhado, a minha postura impecável e etc. Até a posição do peso do corpo, ela é diferente. No estilo americano, não. Tanto na rumba quanto no cha-cha-cha, eu uso o movimento cubano. O movimento cubano tem como princípio que a perna que tem peso, ela está dobrada. Então, imagina que tudo que tu aprendeu até agora sobre rumba e cha-cha-cha, tu vai fazer a mesma coisa, mas com o joelho dobrado. E o que vai esticar é o que estava dobrado. Então, a gente inverteu o joelho, né? Torna, assim, o rhythm, que é como o nome que recebe as latinas no estilo americano, o estilo americano muito mais popular. Ele fica muito mais popular, muito mais fácil também. O acesso a essa técnica ela é muito mais simples. Não acontece a mesma coisa para as latinas. As latinas eu tenho toda a questão de uma série de contratempos dentro do samba, não que não tenha dentro do estilo americano, mas a técnica de perna, pé e etc, ela é bem mais complexa e exigente dentro do estilo internacional. O estilo americano ele vai ser bem mais popular, assim. Então, isso é uma outra coisa interessante. Se a pessoa é um professor de dança ou tem uma escola eu tenho uma escola de dança, eu quero começar a dar aula de ballroom, né? Cara, opta pelo ballroom, estilo americano no momento, porque ele vai ser muito mais fácil e mais popular. As pessoas vão digerir ele muito melhor do que o internacional. O internacional realmente é um nívelzinho acima, não de capacidade, mas de paciência para aprendê-lo. O aluno que decide fazer o internacional, é muito importante que ele tenha a paciência para aprender uma série de técnicas que vão levar um pouco mais de tempo. Esse é o meu ponto de vista, né? Eu acho que um é mais libertador e o outro é mais oponente. Agora, qual que eu prefiro, eu não vou falar, vou deixar as pessoas pensarem. Eu acho que a gente sabe. Bom, então, temos pouquíssimos profissionais do Ballroom Dance formados e de qualidade no Brasil, né? Como é para Arthur Murray, de Porto Alegre, lidar com essas dificuldades de conseguir profissionais aptos para trabalhar? E como isso influencia no sistema de trabalho da sua franquia? Para mim, essa é a melhor parte. Para mim, é a parte mais vantajosa que tem é ter poucos profissionais nessa área. Porque as pessoas que querem aprender isso vêm cegas, vêm sedentas por querer aprender isso. E elas vêm sem vício nenhum. É muito complicado, às vezes, tu pega um profissional. Eu já dispensei muito profissional, não só na minha escola, mas dispensei muito profissional em muito lugar que eu trabalhei. Profissional renomadíssimo, mas assim, com um currículo invejável, né? A gente tem que dispensar muitas vezes, porque esse profissional vem cheio de vícios. O profissional parece que ao invés de abrir a cabeça, parece que ele vai fechando a cabeça, assim. Ele vai fechando. Porque eu aprendi com o Bruno que o passo tal é feito assim, não pode ser feito em outro ângulo. Eu, para fazer o natural spin turn, eu tenho que estar diagonal parede e tal, e não sei o que. Para um pouco e abre a mente. Então, assim, para quem tá, para mim, que estou conseguindo pegar uma época que nós teremos ainda grandes, maiores profissionais ainda e mais bailarinos, para mim é uma grande leva, porque as pessoas chegam na escola e dizem assim, ninguém mais faz isso aqui em Porto Alegre, eu queria aprender, me ensina e tal. Então essas pessoas vêm com muita curiosidade e muita necessidade de saber e muita vontade de estudar
e sem vícios. Então é como se tu pegasse uma criança pequenininha ainda e pudesse botar toda a informação lá dentro. É um computador que ainda tu vai botar a memória lá dentro, né? Não tem vícios. Então, vamos levar assim, ó, vamos ver as coisas pelo lado bom. O lado bom de tudo isso é que não tem um profissional. Ótimo. Eu vou criar ele do jeitinho que eu quero. Eu vou moldar ele do jeitinho que eu quero, entendeu? Depois, quando tivermos mais, vai ser legal porque é mais gente na competição, é mais gente dançando, é mais gente ensinando, mais gente praticando. Também tem o seu lado bom e a gente vai colher frutos daquilo ali e vai saber desfrutar. Então, eu espero, sinceramente, que as pessoas se interessem cada vez mais e continuem aprendendo e também, no futuro, queiram ensinar o ballroom internacional, estilo americano e estilo internacional. Aqui, Cláudio, sobre a pergunta anterior, né, que foi sobre as diferenças do internacional e do americano, o Marquinhos colocou um ponto aqui. Mas isso não depende do modo com que é passado para o iniciante, porque pode-se trabalhar o internacional sem a exigência técnica a princípio. Porque você falou que, né, o americano pode ser mais atrativo para quem não tem muita paciência de ficar digerindo a técnica. Como que você vê isso? Eu concordo totalmente com o Marquinhos. Eu concordo totalmente com ele. Realmente, se tu conseguir extrair toda a técnica, se tu é um profissional que tu consegue te limitar, ensinar o passo sem as técnicas, fica muito mais fácil para ti. Tu sofre muito menos como professor e o aluno fica satisfeito muito mais rápido. É aquilo que você falou do professor se moldar ao aluno, né? Sim, claro. Saber ter o feeling do que o aluno precisa ou do que ele quer. Sim, claro. Então, assim, é muito importante que os professores aprendam a ensinar sem técnica, né? Sem técnica. Uma coisa que eu encontrei algumas vezes na escola foi alunos que vieram, de repente, fizeram uma ou duas aulas de West Coast Swing. Falar com o aparelho não posso falar a palavra, né? Mas enfim. Vem muitas vezes querendo girar o quadril, o contratempo e tal, ponta a ponta, tchá, 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 caminha, tchá, 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 gira, faz, e desistem. Então eu procuro ensinar de um modo muito mais fácil, tá? Ao que eu me refiro, mesmo ensinando sem técnica, o que eu me refiro é o seguinte: quando o aluno, tu está ensinando o aluno, e ele faz um grande movimento de braço, e ele olha para cima, que é uma coisa simples, ele olha para cima, vira a cabeça no tango, né? Faz uma expressão assim, um grande movimento, esses grandes movimentos de braço e de perna passam na cabeça do nosso aluno uma sensação de estar dançando muito maior do que fazer o quadrado para a direita ou para a esquerda do estilo internacional, reverse ou natural turn, tá? Então, a sensação de estar dançando, de estar se movendo no estilo americano, ela vem um pouco antes do que no estilo internacional, tá? Mas eu concordo e quero, inclusive, replicar essa afirmação do Marquinhos, que é a seguinte: professores, existe um momento certo para ensinar técnica. Perfeito. Antes de umas 20 aulas contigo, ensinar técnica é muito complicado. O teu aluno ainda não tem a maturidade muscular, o entendimento de consciência corporal para pegar uma técnica mais apurada de uso dos pés, uso do joelho, cabeça e etc. Não estou falando nem de técnica de quadril, movimento 8, sincopado do samba e tal. Estou falando de aspectos assim, ir para frente de calcanhar no 1 da valsa e no 2 de ponta, entendeu? Sobre isso, cara, espera até a pessoa se apaixonar. É isso que eu ia falar, tem que fazer ela gostar, né?
Uhum. Primeira coisa. E se sentir dançante, né? Que também é essa parte importante que você colocou aí. A pessoa, no momento que ela se sente que está dançando, que está se movendo, que o corpo dela está aceitando tudo aquilo com naturalidade, etc., tu começa a limpar alguns detalhezinhos, né? É muito importante isso. Mas essa satisfação tu vai encontrar mais rápido no estilo americano. E eu não falo porque eu estou puxando a peixe para o meu assado, mas é comprovado já que o aluno, quando ele se move, quanto mais ele se move, mais partes do corpo se movem, a sensação de estar dançando é muito maior. E ele está dançando, né? Uhum. É interessante isso que você falou, que é assim, é uma das coisas que eu e Sara a gente discute muito, né? Assim, é essa questão da gente trazer uma aula mais divertida para o aluno, primeiro, mais dançante, né? Mais bacana, para depois, principalmente aquele aluno que vai começar a aprender a dançar com, com o ballroom ou com a dança de salão, não importa, né? De maneira geral, independente do estilo. E aquele aluno que já tem uma bagagem, já sabe dançar, aí quem sabe, né? A gente já consegue ali levar para uma aula, assim, tentando trazer mais a essência não da técnica, mas a essência né, da modalidade, assim. Acho que dá uma diferenciação bem grande isso aí. Professor, os professores que estiverem nos assistindo, nossos amigos, atletas e treinadores, nada melhor do que tu aceitar um chassé do tchá-tchá-tchá para frente de calcanhar. Aceita que dói menos. Tu vê o teu aluno fazendo o chassé para frente de calcanhar, aquele calcanhar no tchá-tchá-tchá. Faz tu em casa na frente do espelho, tu vai aceitando com o tempo, aquilo vai durar só 20 aulas, 15 aulas, e depois tu começa a dizer para ele, ó, vamos tentar de ponta, né? Porque e daí o aluno vai se divertir, tu também vai fazer com ele daquele jeito ali, copia o aluno e vai fazendo e tal, e daqui a pouco tu vai moldando o aluno e tu tem um big de um aluno que dança, é apaixonado, frequenta as tuas aulas, te ama. Então, muito importante. E quais vantagens e desvantagens tem uma franquia da Arthur Murray? O que significa para você ser um sócio proprietário de uma das franquias mais renomadas no mundo do ballroom, em especial nos Estados Unidos? Bom, bom, eu adorei essa pergunta. Essa pergunta, a resposta pode ser meio óbvia, mas eu vou tentar sair da obviedade da resposta. Eu sou muito feliz sendo um franqueado e as pessoas, a primeira coisa que me perguntam é: por que tu é um franqueado? Tu não paga royalties? Pago royalties. Tu paga todos os meses? Pago todos os meses. É muito caro? Não, não é caro, não. Tu ser um franqueado é não estar sozinho no mundo. E o mundo da dança, infelizmente, como muitas outras profissões, é um mundo meio ingrato, tá? Então, assim, às vezes tu tem até um amigo teu que ele tem uma escola, tu conhece um colega e tal, ele é teu concorrente, ele não deixa de ser teu concorrente, mas ele é teu amigo. Então, às vezes tu tá passando por uma dificuldade financeira, tu vem perdendo alguns alunos, não sabe por quê, tu tá passando com dificuldades com relação aos teus professores, enfim, tu tá tendo algum problema. O bom da franquia é isso. Eu tenho 280 franqueados. Claro que eu não conheço todos. Eu tenho aqueles meus top 10 que eu ligo e digo, cara, eu tô passando por isso aqui. Eu tenho um professor aqui que está com essa dificuldade. Eu tenho um grupo de alunos que está reivindicando isso ou aquilo. As contas não fecham. O que eu posso fazer? Tu já passou por isso? Eu tenho amigos, eu tenho um amigo meu chamado John Almeida. Ele é português, ele tem uma filial da Arthur Murray e ele tem escola há 40 anos. Né? Então ele já passou por tudo dentro da escola dele. Tudo.
Então eu ligo para ele às vezes e pergunto, John, está acontecendo isso. Quando estourou a pandemia, como a franquia tem 100 anos, eu liguei para o meu vice-presidente, que é responsável pelas escolas, e disse, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Porque aí ele me disse assim, Cláudio, sabe o que as pessoas fizeram? A primeira coisa que as pessoas fizeram quando acabou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas dançaram, se reuniram nos portos, se reuniram nas praças, dançaram, botaram música, festejaram, os soldados, as famílias se encontraram, se beijaram, comemoraram, comeram, e muita dança. As pessoas precisam de dança, as pessoas precisam ser felizes, e a dança traz uma quantidade de felicidade enorme, né? Então, tu ouvir isso do teu vice-presidente é muito empolgante. Ele disse assim para mim, ele tinha escola em Miami, né? Ele disse assim, Cláudio, da noite para o dia, a minha escola virou só o piso. Esses furacões terríveis que passam pela Flórida arrastou a escola dele inteira. Fez um buraco no chão dele. Ele praticamente chegou... Imagina que tu chega na escola e não tem escola. Aquela quadra foi assim, ó. Uma cena horrível. Eles assim, não tem como descrever. O que ele fez? Abriu outra escola. Se juntou com a franquia, conversou, falou com amigos, levou os alunos para outra filial e foi fazendo, e dali um ano ele estava com a escola dele aberta de novo, estava erguida e todo mundo se ajudando. E tu tem uma família dentro da franquia que te ajuda, né? Então, assim, ser um franqueado, para mim, é um grande diferencial. Porque tu ter a oportunidade de saber que tu vai receber uma resposta sincera, sem medo, ou um conselho de uma pessoa que tem mais experiência, é uma coisa incrível. Bom, sem contar todo o material de publicidade, todo o material didático, as reuniões, os treinamentos, os encontros, competições internacionais, a gente tem competições de altíssimo nível. Hoje, tu ser campeão no maior evento da Arthur Murray, que é o Super-AMA em Las Vegas, tu pode te considerar praticamente um campeão mundial naquela modalidade, porque são muitos inscritos. Às vezes, numa competição da Arthur Murray, a gente chega a ter mais de 7.000, 8.000 inscrições. São 2 dias de dança, cada dia com 10 horas de dança. Pista dividida. Só nos amadores, às vezes, precisa fazer até quartas de final. Só no amador. Né? Então, os profissionais também, lá, eles têm um dia inteiro de competição e tal. Então, eu acho assim, ser um franqueado, principalmente da maior escola de dança do mundo, para mim, é uma honra que eu tenho. E eu sou muito, muito, muito orgulhoso da minha escolha. Maravilha. Conta como funciona o sistema de trabalho aí da Arthur Murray, de Porto Alegre, né? Por exemplo, aulas em grupo, aulas particulares, individuais, né? Venda de produtos, contratação de profissionais. Como que funciona esse sistema todo aí para o pessoal de casa entender um pouquinho junto com a gente? Bom, a Arthur Murray tem como base as aulas particulares, né? As aulas personalizadas. Minha esposa está me olhando através da janela. Oi? Bom, como é que funciona? A Arthur Murray tem como base as aulas personalizadas. Então, a aula é diretamente com o professor. Praticamente, para cada hora de aula personalizada que eu tenho direto com o meu professor, que é uma pessoa gabaritada, um profissional preparado para atender as minhas necessidades, isso equivale a mais ou menos 6 aulas em grupo. O que tu aprenderia em 6 aulas de 1 hora de grupo equivale a uma única aula personalizada. Tá? Então, a gente tem como base as aulas personalizadas. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas aprendam a dançar e tenham a sensação de estar dançando o mais rápido possível. E para atingir esse objetivo, nada melhor do que a aula personalizada.
Porque a aula em grupo, a gente acaba olhando como é que vai o grupo. A gente acaba não conseguindo dar atenção só para um aluno, até mesmo porque isso pode causar uma série de problemas algumas vezes, né? Tem alunos que gostariam de também receber aquela atenção, que não entendem por que alguns alunos recebem mais atenção que outras. E tudo isso é muito feio também, né? Eu já ouvi vários relatos de alunos que se sentiram completamente excluídos dentro da aula e, portanto, acabaram optando por desistir da dança. Então, a aula em grupo é uma aula para o grupo. A aula personalizada é uma aula para aquela pessoa ali. Então, na Arthur Murray, a gente tem como prioridade que as pessoas sintam que estão dançando o mais rápido possível. De preferência, segurem-se nas cadeiras que essa informação é top secret. De preferência que o aluno sinta que está dançando na primeira aula. Então, o aluno sentir que ele está dançando, que ele é capacitado para dançar, aprender e se divertir, entrar dentro do mundo da dança, tem que se acontecer isso já na primeira aula. É muito importante que isso aconteça na primeira aula. Então, depois os alunos ganham de brinde dentro do pacote de aulas deles, os grupos, as práticas, bailinho e etc. Os grupos servem para aprender passos. E as práticas, que é a aula prática, é uma aula que eu encontrava muito na Europa, que às vezes entre amigos, vamos supor, né? Vamos supor que todos morássemos na mesma cidade. Eu, vocês, o Marquinhos, o William Miyashiro, a Carla Lazázera, todo mundo morasse na mesma cidade, a gente pegava e alugava lá a ATM, alugava um espaço e pagava lá para o proprietário lá R$ 100 por hora e a gente botava lá todas as músicas que a gente vai dançar e todo mundo dança ao mesmo tempo para comparar, a gente poder treinar num espaço onde tem outros casais, né? Porque dentro da pista tu tem esse incômodo, tem esse estorvo, que é o mundaréu de gente dançando. E quando tu entra, aquele povo não eu acho isso gostoso demais. A Sara ama isso. A pessoa fica estorvando, dá vontade de dizer, não dá para dançar todo mundo, me deixa eu. Então, não dá para fazer isso. Então, as pessoas alugam salas, muitas vezes, alugam uma escola e vão dançar. Então, a Arthur Murray oferece isso, a possibilidade de tu fazer a tua aula prática junto com o professor e junto com os teus colegas. Por quê? Todo mundo vai competir? Não, tem gente que está dentro da Arthur Murray que não quer competir, né? Não tem o menor interesse em competir. Mas o teu aluno, depois ele vai para um baile, né? Tu tem aquele aluno de pagode. A Sara, que eu sei que é pagodeira, gosta de dar aula de pagode. Então, a Sara está dando aulinha de pagode dela e tal, não sei o quê. Aí o aluno volta, fez 30 aulas, foi no pagode, volta na aula da Sara e diz assim, não serviu de nada, só gastei dinheiro e tempo. Fui lá, não consegui dançar. Porque aquele povo fica empurrando e tal, não sei o quê. Né? Então, às vezes, o que faltou no aprendizado deste aluno não foi o sorriso, não foi a simpatia, a vontade de ensinar, não foi nada disso. Mas foi ele ter horas de voo, né? Sair um pouco do simulador e ir para horas de voo mesmo. Então, a gente tem essa aula prática que serve para o aluno, para a gente reunir os alunos. A gente atinge 2 objetivos. O aluno socializa, conhece outras pessoas, que é a parte mais bacana da dança de salão, né? Socializa com outras pessoas e ele acaba praticando o peso e o equilíbrio da outra pessoa e também a ver essa dificuldade de ter gente que passa muito rápido, gente que passa muito devagar, tem aquele que usa a bailarina como para-choque e por aí vai. Verdade. E tem a segunda parte dessa pergunta. Segunda parte da minha pergunta. A Sara falou que tem a segunda parte da pergunta aí, ó. Vai lá. E como está agora, né, com esse momento, né, esse isolamento social, e quais são os grandes desafios do momento?
Bom, a minha escola fechou no dia 16 de março desse ano, tá? 16, eu lembro alguma coisa sobre 16 de março, tá? Então, do dia 16 de março até 10 dias atrás, eu tive 5 alunos inscritos. Quando nesse mesmo período, em média, eu teria 50 alunos inscritos, né? Então, foi uma queda, foi uma violência, na verdade, para conseguir se manter as contas em dia. Teve muito jogo de cintura, muita diplomacia, muita conversa, muita necessidade de botar algumas contas para depois, pedir para algumas pessoas olha, vamos deixar isso aí para lá, quem sabe no ano que vem a gente acerta, algumas mudanças e tal. Então, foi bem difícil. Alguns alunos, graças a Deus, eu tenho alunos maravilhosos. Os meus alunos são pessoas, assim, que adoram a escola, adoram as aulas. Então, eu tive alunos que tinham, às vezes, mais de ano que não apareciam na escola, não faziam aula, e me mandavam um WhatsApp, mandavam um direct no Instagram pedindo a conta da escola para comprar aulas, né? Essas pessoas às vezes estavam sem um ano que não iam na escola e estavam lá, Cláudio, me manda lá que eu quero comprar umas aulas. Quanto que tá? Algumas não diziam nem quanto é que era, algumas simplesmente depositavam e diziam, bom, isso aí tu converte em aula, não sei quantas aulas vai ter. Então eu tive muita sorte mesmo, e muito jogo de cintura, muito jogo de cintura. Essa pandemia, infelizmente, veio para nos ensinar uma série de coisas, né? E também dar valor para uma outra série de coisas. Eu espero realmente que a gente esteja muito mais perto do final do que do meio dessa pandemia. No início não estamos mais, com certeza, mas muito mais perto do final. E não tem varinha mágica, não tem nada disso. Exige que a gente tenha jogo de cintura, criatividade, faz aula online, faz live, aula presencial, usa métodos diferentes, passa da aula de outra coisa, dá aula com o cabo da vassoura, dá aula usando luva, máscara, capacete do Superman. O Superman não usa capacete, desculpa. Dá aula de capacete, faz qualquer coisa, mas a gente teve que se reinventar. Como eu falei no primeiro bloco, né? Esse ano era o meu ano de retirada, né? Eu estava me retirando dentro da sala de aula e, infelizmente, esse objetivo vai ter que ficar para depois. E conta aí pra gente quantos anos de estudo e treinamento seriam necessários para se ter um profissional da nossa área de atuação formado e com qualidade. E para você, qual que é a grande dificuldade no Brasil de conseguir juntar vários profissionais trabalhando em conjunto e ao mesmo tempo com aulas individualizadas no mesmo salão? Você acha que os profissionais brasileiros estão ou são mal acostumados? Eu vou responder a primeira pergunta e depois a segunda, pode ser? Claro. Tranquilo. Sobre quantos anos de estudo e treinamento para formar um profissional de qualidade? Um profissional, tu quer dizer professor de dança ou um bailarino profissional? Professor. Professor. Um professor? Sim. Olha, um bom professor, tu vai levar para formar assim um mestre que esteja gabaritado, com conhecimento, esteja capaz de dar aula para qualquer pessoa. Eu acho que 10 anos, de 10, 12 anos, tu vai ter um profissional que realmente ele é capaz de dar aula para qualquer pessoa, ele é capaz de dar aula para qualquer nível, ensinar qualquer pessoa, se adequar rapidamente à personalidade, saber usar a psicologia de ensino, didática, ritmo de aprendizado daquele aluno, saber identificar rapidamente se o aluno é auditivo, cinético ou auditivo, visual, sinestésico, enfim, todas essas coisas assim. Eu acho que de 10 a 12 anos tu vai ter um profissional já em condições de chamar ele de mestre, tá? Isso eu estou falando do profissional que decide ser professor.
Então, pode ser que ele, antes desses 10 anos, ele já tenha feito 5 de aulas, Uhum. Sim. né? Então, assim, para ser um bom professor. Isso para chamar ele de mestre. Isso depois que ele for um grande mestre, uma inspiração para os outros, para ele se manter nesse nível, ele que se prepare, porque ele vai ter que continuar lendo, estudando, pesquisando, procurando, se informando, porque surgem novas danças, surgem novos movimentos. Agora tem, até o ano passado se falava muito na Kizomba, as pessoas procuram, querem saber, é uma dança nova, está surgindo, tem gente estudando ainda. O próprio West Coast Swing é uma dança que chegou no Brasil tem 20 anos, é uma dança muito nova, nada comparado à valsa lenta. A valsa lenta tem séculos, né? Tem séculos. Já passaram muitos maestros, já deve ter maestro reencarnando já de valsa lenta. Mas, né, a gente tem aí no Oeste, na Kizomba, e se tu quer ser um bom profissional e poder te adequar, é muito importante que tu esteja sempre estudando. E o mais importante para um professor, para um mestre, é uma coisa que infelizmente na nossa profissão não se tem: humildade. Humildade. Ter humildade em fazer aulas, ter humildade em perguntar, ter humildade em reconhecer que aquela pessoa que dança menos tempo que tu já te põe no bolso. Humildade para ir nas aulas dos amigos, ir nas aulas dos colegas e ver como eles ensinam, o que eles fazem de bom, o que tu não faria na tua aula, porque não é o teu estilo, porque tu não concorda. Então, assim, se tu quer ser um bom profissional, 10 a 12 anos. Se tu quer te manter lá em cima e que as pessoas, quando tu morrer, alguém dizer que tu foi um grande maestro de dança, seja humilde sempre. Sempre, sempre, sempre. Muito bom. Que bom ouvir isso, é muito bom, muito importante. O profissional não tem data de validade, tá? O profissional é a partir do momento que tu disser assim, tô me retirando da pista, pronto, tá? Mas a partir do momento que tu decide ser um profissional, bailarino profissional, a partir do momento que você decide ser um bailarino profissional e tu ganha o teu primeiro mundial, isso quer dizer que tu tem que ir no próximo e ganhar de novo. Então, até o dia que tu, que nem o Maurício Vescovo, que se retirou, acho que foi ano passado, ano retrasado, não lembro agora. Ele treinou e estudou 6 horas por dia, todos os dias, treina. Mirko Godzuli treina, dá aula e treina, até um dia que o Mirko também vai dizer, ó, me encheu o saco, não vou mais. E daí ele vai parar de treinar. Mas enquanto isso não acontecer, meu amigo, vai para dentro da pista, treina, faz aula de balé, faz aula de jazz, faz aula de yoga, de tudo que tu quiser. Verdade. E a segunda parte da pergunta? Qual que é a grande dificuldade no Brasil de conseguir juntar vários profissionais trabalhando em conjunto e ao mesmo tempo, com aulas individualizadas, dividindo o mesmo salão? Bom, primeiro a geografia do nosso país é um grande problema, né? O ballroom ele está muito mal distribuído dentro do Brasil. A gente tem 1 ou 2 profissionais. Posso estar dizendo uma mentira, depois vão escrever um monte de bobagem aí para mim. Deve ter 1 ou 2 profissionais do Recife que eu não os conheço, tá? Mas eu já ouvi falar que tem 1 ou 2 lá no Recife, que é longe pra caramba. Depois tem vocês em Minas, que são a referência em Minas Gerais quanto à dança esportiva. Depois em São Paulo, e na Grande São Paulo, a gente já começa a ter um pouco mais de gente. São Paulo, a gente é bem mais popular. Rio de Janeiro, que é um polo, né, um centro da dança no Brasil, praticamente tá zerada, assim, né? Eu conheço 1 ou 2. O Patrick Tebaldi, nosso diretor aí de arbitragem, que é muito mais ligado à arbitragem do que a parte atlética, né? Ele é carioca, mas mora em São Paulo. Então, até ele, como referência carioca, a gente já perdeu dentro da música e da dança esportiva. Bruno também é carioca. Eu também. Bruno também é carioca, mas não adianta ser carioca se ele está morando em Minas, né? E se então, tem sotaque mineiro também. Um carioca que fala uai, não adianta Uai. coisa. Então,
Lá no Rio de Janeiro a gente não tem. Em Porto Alegre eu estou sozinho, né? Então, juntar todos esses profissionais é realmente quando um de nós, eu, vocês em Minas, em São Paulo, em Ijuí, né? O pessoal decide, vamos fazer uma competição, vai todo mundo vir para cá, vamos competir, vamos ver, vamos ganhar na moeda aqui, vamos ver, todo mundo entra na pista, vamos ver quem dança melhor aqui de nós, né? No momento, no Brasil, somos poucos, somos pequenos, então a nossa competição, que é feita com muita responsabilidade e muita seriedade pelo Conselho Nacional de Dança Esportiva e Salão, a CNDDS, ele é também uma forma de a gente se encontrar e acabar disputando lá. Pô, vamos ver quem é o melhor de nós aqui hoje. Vamos fazer o circuito brasileiro aqui e vamos ver quem é o melhor de nós. E é feito com muita responsabilidade pelo William Miyashiro e a Carla Lazázera. Mas a dificuldade nisso também passa pela... a dificuldade nisso tudo também passa pela preguiça cultural que o brasileiro tem, né? A dança esportiva, ela requer uma quantidade de horas de treino. São horas de treino, uma dedicação muito grande, muito importante. Então, para formar um profissional é realmente difícil, porque a gente tem uma preguiça cultural no treinar, no se encontrar, no fazer, no tomar aula, investir, reconhecer o valor do meu professor, a aula dele, etc. Então, é uma dança, é um esporte, a dança esportiva é um esporte que exige treino, dedicação, responsabilidade, disciplina, alimentação, horas de sono e etc, etc. Então, botar isso na cabeça das pessoas é complicadinho. Então, eu acredito que, apesar de estarmos, a nossa geração de atletas e bailarinos, que estamos fazendo um grande esforço para fazer isso, a gente tem que fazer todo esse esforço esperando conquistar bem pouco. Não para a gente, quando chegar aos 60 anos de idade, ver uma competição com 300 atletas. Não vamos. Eu não tenho esperança disso. Não tenho esperança disso. Eu tenho esperança que a Caterina veja. A Caterina veja. Ela está aqui com a gente. Nós não. Eu espero que ela veja 300 atletas em pista quando ela tiver os 40 anos de idade dela. Mas eu não espero isso. Se eu ver, tudo bem, mas não espero mesmo. Então, o brasileiro precisa aprender, os bailarinos, os dançarinos precisam aprender que a gente precisa treinar. É necessário estar na pista dançando, falar menos, conversar menos nas aulas e debates e não sei o quê. E quando for para a pista, dançar. Põe a música e dança. Põe a música e dança. Isso eu acho muito importante. Alguém vai me criticar depois, mas faz parte. Vamos ver aqui, ó. Tem a colocação aqui do Marquinhos. O Marquinhos falou que, infelizmente, mesmo no lugar que tem a maior concentração, né, que no caso é Grande São Paulo, é muito difícil vermos isso. A vaidade da dança ainda é maior. Sim! A vaidade da dança é uma porcaria. É uma porcaria. As pessoas não querem se pôr em conflito. E também por que tem que se pôr em conflito? Tem que ir lá, tem que treinar, tem que ser humilde, perguntar como é que tu faz esse passo, faz de novo, me ensina, vamos fazer uma troca, eu te ensino isso, tu me ensina aquilo, entendeu? A vaidade é uma coisa que não está só na dança de salão. A vaidade faz parte do ser humano, infelizmente, né? Essa necessidade do eu. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Muitas vezes é o que mais atrapalha, né? Com certeza. A gente está tentando unir aí os profissionais para a gente se ajudar, né? Porque é assim que a modalidade vai crescer. Não adianta estar cada um no seu canto. Claro, né, Sara? A gente, assim, o último que tentou agradar todo mundo morreu 33 anos pendurado numa cruz, né?
Então, não vou ser eu que vou querer ser o Cristo, né, para morrer crucificado tentando agradar todo mundo. É claro que sempre vai ter alguém que eu gosto menos, que eu acho menos simpático, que eu vejo que a pessoa não está disposta a querer me ajudar, eu também, em contrapartida, não estou muito afim de ajudar ela, e etc, etc. Mas se esse número, reflitam sobre isso, se o número de pessoas que eu não quero ajudar ou não querem me ajudar é muito maior do que as pessoas que eu tenho que querem me ajudar ou que eu ajudo, tu tem algum problema. Então, se tu conhece muita gente com essa vaidade, né? Se tu tem mal da dança, congelou minha imagem aí? Congelou. Um pouquinho, mas a gente está te ouvindo. Pode falar. Ok, voltou. Muito bem. Se tu te olha no espelho e tu vê a quantidade de profissionais que não estão dispostos a te ajudar, ou não dispostos a serem teus amigos, ou a te dar alguma dica, tu tens algum problema, tá? Agora, o que o Marquinhos falou ali é muito importante. Ali se trata, eu acho que um pouco mais de outras questões, como vaidade, e etc, etc, que as pessoas não quererem fazer. Mas uma coisa muito importante é que, como o mundo da dança esportiva no Brasil é muito pequena, a gente não deve desistir por pouca adesão. Não devemos desistir por pouca adesão. O meu último evento que eu fiz, além da data ter sido muito próxima ao Natal, teve uma adesão muito pequena. Eu vou parar? Eu vou desistir? Não, não vou. Tive um prejuízo? Tive um prejuízo bem grande que eu ainda estou pagando por ele e vou passar mais um ano e meio pagando por um único evento. Mas nem por isso eu vou desistir dele. A gente tem que seguir batalhando, tem que seguir tentando e fazer, e convidar, e ver o que pode fazer diferente. E como que eu posso trabalhar a cabeça das pessoas para que elas deixem a vaidade na porta, como eu posso me aproximar delas e tal. É muito importante essa insistência. A gente não desistir não desistir. Não desistir. Não desistir. É muito importante a gente seguir batalhando, seguir insistindo, porque uma hora a gente vence. O bem sempre vence. O Marquinhos falou aqui, ó, mas foi um excelente evento e queremos ir novamente. O Senhor que me coloque a competição de dança esportiva para nós irmos, hein? É isso aí. Não sei, assim, eu ainda fico pensando muito, assim, sobre essa questão do ego, sobre essas questões aí que a gente está trazendo para cá, né, nessa live. Eu acho ainda que tem uma outra questão junto com essa que assim, a gente ainda leva as coisas muito para o lado pessoal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você fez o evento aí, sei lá, fulano não foi no meu evento. Ah, então, se ele não foi no meu evento, eu não vou no dele. Se ele não fez isso, eu não faço aquilo, entendeu? Então, às vezes, leva também por essa questão aí do pessoal e não coloca o profissional acima do pessoal. E a modalidade acima também, né? O crescimento da própria modalidade acima das relações interpessoais. E do crescimento pessoal também, né? Eu gosto muito de associar isso também junto com essa questão né, dessas dificuldades que a gente tem passado aqui no Brasil. Isso é uma questão muito, muito delicada, assim, né? Eu, por exemplo, não vou no evento de ninguém, né? E eu adoraria que todo mundo viesse no meu, mas eu não vou no evento de ninguém por uma questão muito, muito óbvia também. Eu faço parte de uma franquia e dentro da franquia a gente tem os nossos próprios eventos. O que eu faço eu pedi uma autorização na franquia para fazer um evento aberto para outros participarem. Né? Então, aí eu acabo
conseguindo agregar pessoas e em parceria com o CNDDS durante 2 anos eu fiz eventos e o Campeonato Brasileiro ano passado, né? Uhum. O fato de fulano ou Beltrano não virem no meu evento, ou o Cláudio não vai no meu evento, é porque ele tem os motivos dele. Se tu, de repente, quer perguntar, pô, por que tu nunca foi no meu evento? Pergunta, a pessoa, de repente, vai te dizer, bom, primeiro, porque é longe, segundo, porque eu não tenho dinheiro, terceiro, porque naquela época eu não podia, quem sabe um dia eu vou, entendeu? Imagina, são 280 franquias da Arthur Murray espalhadas pelo mundo, Uhum. né? Agora, eu organizo um evento e vem 10, eu vou ficar chateado com 270? Porque, de repente, aquelas 10 no próximo evento não venham, porque já vieram uma vez, já viram como é que é, os alunos querem ir para outro lugar, e aí vão vir outros 10. Então, de repente, eu não tenho o fulaninho no meu evento hoje, mas no ano que vem, no outro ano e tal, eles venham. Teve gente que veio no primeiro ano que não veio no segundo. Teve gente que veio no segundo, mas que não veio no primeiro. Então, isso é se prender com coisa muito pequena, coisa muito rala, É o sabe? que o Tony falou aí, as picuinhas. Só as picuinhazinhas, assim, não... daqui a pouco o fulaninho não veio no meu evento, mas daqui a pouco ele vai vir uma outra época, aquela época não deu. A gente não sabe exatamente o que passa na vida das pessoas. A gente não pode ficar achando que porque, no meu evento eu vi que o fulano estava fazendo uma outra coisa. Tu não sabe o que o fulano passa na vida dele, por que ele não veio, se a mulher dele brigou com ele, se ele estava de repente se divorciando, se qualquer coisa pode acontecer na vida das pessoas. Tu não pode ficar querendo julgar os outros pela tua régua. Isso não dá para fazer. É muito feio. Então, já para chegar mais pro finalzinho aí das perguntas, quais são as perspectivas para o futuro aí, né, da Arthur Murray, do Cláudio, do Ballroom, né, do estilo americano, pós-pandemia, para vocês aí? Como é que tá Bom, essas perspectivas? eu vou expandir um pouco minha resposta. Eu tenho uma resposta para o pós-pandemia que é uma opinião própria. Eu acho, assim, ó, algumas coisas vão mudar nas nossas vidas, mas não tudo, tá? Então, eu vejo muito, Bruno, hoje na minha escola e na escola de alguns amigos franqueados que estão na Europa, que já estão numa situação de pós-pandemia mais à frente que a nossa e etc, etc. Eu vejo que o online vai cair. Eu vejo muito até na minha escola as pessoas procurando e eu ofereço, olha, a gente ainda continua com os grupos online. Não, online eu não quero. Eu quero presencial, com máscara, com álcool, distanciamento social, tudo que tem direito. Mas eu não quero fazer nada online. Então, eu sou da opinião, online ele vai durar ainda enquanto não tivermos toda a população mundial imunizada, preparada, encarando o vírus da Covid-19 como o H1N1, que já existe vacina, a gente já consegue se proteger, já consegue estar imune, etc, etc. Então, eu não vejo daqui 5 anos as pessoas ainda vendendo pacotes de aulas online como vendem agora. Esse é o meu ponto de vista, né? O meu time perdeu pro Fortaleza. Enfim. Quem? Não, entrou uma nota aqui, o Inter perdeu pro Fortaleza, me estragou o humor. Se você é Inter ou Grêmio? Eu sou Inter. Estamos com a liderança. Adorei isso. Bom, vamos lá. Então eu não vejo online essas plataformas todas e etc, etc,
mantendo assim, ficando daqui 2 anos, 5 anos, eu não acredito que a gente vai estar assim vendendo coisas online, aulas online, etc, etc. Não vejo. O que está acontecendo na minha escola hoje é o seguinte: graças a Deus, a gente está tendo procura, as pessoas estão procurando, estão se interessando, estão voltando às aulas, mas ainda é um momento muito delicado. Ainda é um momento muito delicado que a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar atento, a gente precisa se proteger os nossos amigos, os nossos alunos, os nossos parentes. Imagina a dificuldade para mim que não é dar aula e eu tenho um parente em casa com câncer, do qual eu convivo com esse parente, né? 5 minutos para o próximo bloco, hein? Jesus, tá, já vou encerrar, já. Calma, calma. Que conversa comprida? É. Mas vá. Vá. Então, eu preciso me cuidar, eu preciso estar protegido. Eu uso minha máscara, eu passo álcool antes da aula, durante a aula, depois da aula. Onde o aluno passou, eu procuro ter muito cuidado e etc. Chego em casa, troco de roupa, tomo meu banho. Enfim, tem que ter todo cuidado. E eu vejo assim, as coisas voltarão como eram antes. Algumas poucas coisas mudarão, mas muito vai voltar como era antes. Essa é a minha opinião. Uhum. A gente percebeu assim que teve um impulsionamento muito grande, né, nessas aulas online, não só das aulas, mas da oportunidade, talvez, né, de você conseguir fazer aula com professores de longe, assim, que você não teria oportunidade na sua cidade. Isso eu acredito que é possível, sabe? Inclusive das plataformas que você também comentou, assim, né, assim, plataformas que tem que são possíveis de você captar, né, essas informações que você não teria, né? A gente conversa com muita gente, conversamos com a Betina aqui também na nossa live, então ela falou que na época dela a opção que ela tinha era videocassete, isso quando tinha alguém que mandava para ela lá da Alemanha. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade, sim, né? Embora eu acredito também que as coisas vão voltar muito parecidas de como que estavam, mas não vai findar essa possibilidade, talvez não da aula especificamente ao vivo e tal, mas das plataformas eu acredito que ainda assim vai ser possível. Sim. Agora, tu falou sobre o videocassete. Eu aprendi o ballroom no videocassete. Tá vendo? É. Então, então, nós temos 2 minutinhos, então a gente vai finalizar para depois voltar e fazer a última pergunta, para fazer tudo com calma. mais calma, ok? Tá? Vai fazer o merchan agora ou deixa para depois? Vamos colocar aqui. O Bruno quer fazer o merchan. Vamos colocar aqui. A gente está sem projeção, mas nós vamos... vamos colocar aqui para vocês a aula do Conexões Dança Esportiva. Tampou aí o rosto aí, mas é o Cláudio. Próximo workshop do Conexões, domingo, dia 27 de setembro. Ainda dá tempo de fazer essa inscrição lá no Viva pela Dança. Isso. Ok? E vamos fazer mais um aqui, que é do 2º campeonato online do CNDDS 2020. Então, não percam a chance de se inscrever a partir do dia 1º do 10 até 9 do 10, tá? Então, façam suas inscrições aí para o campeonato online do CNDDS. E também já estão abertas as inscrições do campeonato do CBDCR, que vai acontecer 17 e 18 de outubro. Vai ter o primeiro Open de Paradança, o 19º Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas e 19ª Mostra Nacional de Dança Artística em Cadeiras de Rodas. E o último, para finalizar, o Congresso Brasileiro de Ballroom Dance, né, que a gente vai ter aí no dia 20 a 22 de novembro. Não percam, gente, isso aqui vai estar sensacional. Cláudio também vai estar presente com a gente, né, Cláudio? Estarei lá, com certeza. Isso aí. Gente, então é isso, ó. Vamos voltar para mais um bloco rapidinho com o Cláudio, finalizar tudo aqui com vocês, viu? Beijo, obrigado. Beijo. 5 minutinhos.